Amada, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. Queria agradecer a todo mundo que está aqui comigo hoje. Eu sei que para muitas de vocês, aliás, para todas, né? É um pouco custoso. Precisou deixar alguns compromissos de lado ou pular algumas etapas do dia. Eu sei que não foi simples estar aqui. Então, obrigada por estar e eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Queria pedir para vocês também deixarem o celular de lado, para que não se distraiam. Avisar o marido que você vai se ausentar um pouquinho. Quanto isso é importante para você? Convidar pessoas, fazer essa jornada com alguém, ter com quem conversar, comentar, discutir o que vai ser falado aqui, pode ser muito bacana para você também. Então, esses minutos aí, antes de a gente começar, uma oportunidade para você convidar alguma outra pessoa para estar nessa jornada junto com você. Uma amiga, sua irmã, não sei. Alguém que você acha que vai se interessar pelo conteúdo que a gente vai trazer aqui, tá bom? Então, vamos aguardar só mais um pouquinho e já vamos começar. Estão conseguindo ver aqui atrás? Bonita essa vista, né? Bem bacana esse escritório. Iluminação tá boa. Vão comentando pra mim também se vocês estão ouvindo bem, se a conexão de vocês tá boa, se tá tudo certo, o áudio tá bom. Vão interagindo, vamos conversando. Enquanto isso, expectativas. Algo muito importante também. São 3 dias de evento e isso não é por acaso. Não é vou assistir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um conteúdo aqui vai dar a mão pro próximo e pro próximo. Tudo precisa fazer um sentido para causar o impacto que eu quero que cause. Então não adianta você assistir o conteúdo picado. Não adianta você assistir um dia e o outro não. Realmente se comprometa a estar aqui, que eu me comprometo a fazer valer a pena. Então, vamos fazer o negócio funcionar juntas, certo? Hoje nós vamos começar, né? O mapa da personalidade memorável. Vou trazer algumas questões aqui para vocês, que inclusive eu tenho falado um pouco no Instagram. Vou explicar para vocês a frase não morra como um idiota, né? Não morra como uma idiota. É uma frase que, o que ela tá querendo dizer com isso, né? Que coisa esquisita e que impacto estranho, né? Que isso pode causar. Mas isso vai fazer muito sentido para você hoje. Eu não quero que você saia daqui mais leve, com menos problemas, com a promessa de uma vida mais fácil. Pelo contrário. Quanto mais você despertar, mais você vai perceber que não é isso que a gente deve procurar. Mas as coisas vão fazer sentido para você. E essa é a parte mais importante. No final desse primeiro dia de evento, você vai entender o que eu tô dizendo. Amanhã eu vou entregar para vocês uma espécie de mapa, onde vocês vão trazer preenchido, então eu preciso que você imprima ou abra no seu computador, que aí no terceiro dia você vai trazer ele preenchido para mim. Então nós teremos uma ferramenta ali prática. Realmente você vai desenhar o seu mapa junto comigo amanhã com esse arquivo que eu vou disponibilizar só para quem está aqui hoje. E no terceiro dia vocês trarão preenchidos, certo? Então, se você se compromete em estar comigo por esses 3 dias, vamos formar uma comunidade. Comenta aí. 3 dias, MPM. 3 dias, MPM. Bom, vamos começar? Quem veio, veio. Quem não veio, espero que venha. Nós vamos começar com uma afirmação. Todas nós temos uma imagem da vida humana, que é completamente diferente uma da outra. Essa imagem determina a sua presença no mundo.
Perceba que ao conversar com pessoas fora da sua bolha, fora do seu convívio, que nasceram em uma cidade maior ou muito menor do que a sua, em uma religião diferente, em um outro formato de família, outros valores que foram apresentados, posições sociais distintas, todo mundo tem uma imagem do que é a vida e ela é completamente diferente da sua. Cada um sonha e projeta a vida de acordo com a imagem que tem dela. Algumas pessoas consideram impossível coisas que outras fizeram possível. Algumas pessoas não viveriam em condições que outras vivem. E algumas pessoas ainda passam por situações que sequer passam pelo nosso imaginário. A cada conhecimento que adquirimos, a imagem que temos da vida toma uma forma um pouco diferente. Por exemplo, para quem cresceu sem religião, conhecer e seguir uma transforma a imagem da vida de cabo a rabo. Eu era ateia. A minha crença era que eu vim do nada, do pó, sem nenhum propósito, intenção. E por isso eu voltaria para o nada. Então, ao conhecer o catolicismo, a minha imagem de vida mudou completamente. Eu descobri que eu estou aqui por um motivo. E me colocaram exatamente aqui, agora, por um propósito. E ainda, eu posso, depois daqui, ir para um lugar muito bom ou muito ruim, a depender das minhas ações diárias. Então, portanto, a imagem que temos na nossa vida ganha novos elementos a cada conhecimento, a cada informação que recebemos. Pessoas que conhecemos, experiências que adquirimos. Um dia com enxaqueca pode receber uma outra concepção, com um simples sorriso e cuidado que recebemos. Toda e qualquer informação que percebemos da realidade pode nos mudar por dentro. E eu não estou falando só de experiências. Você já ouviu falar, agora que aconteceu isso com a fulana, ela com certeza vai aprender e vai mudar. E ela não muda. Não são as situações que passamos que nos ensinam algo, mas a maneira como encaramos elas. Assim, nós transformamos as vivências em experiências, integrando elas à nossa personalidade. E o nosso foco aqui no MPM é fazer com que você trace a sua personalidade, para que assim possa aprimorá-la. E não é traçar do mero autoconhecimento, é muito mais profundo. Além, o autoconhecimento não é algo que funcione tão bem, porque temos uma riqueza impressionante de detalhes, sentimentos, experiências e nuances que são integradas à nossa personalidade o tempo todo, como acabamos de conversar. Aqui nós descobriremos as tendências da sua personalidade em estado bruto e posteriormente falaremos quais são os caminhos possíveis de ascensão dela. Essa é uma matéria estudada há milhares de anos. Gregos, hindus, todos perceberam que existe sim um caminho de aprimoramento da personalidade. Assim como a filosofia estuda quem somos, para onde vamos e a realidade de maneira questionadora e atenta, o nosso estudo aqui está em descobrirmos quem somos, para onde vamos e a nossa circunstância de maneira também questionadora e atenta. Eu sempre falo de circunstância, para não cairmos naquele papo, cada um tem a sua realidade. Realidade é algo indiscutível. O que varia de pessoa para pessoa é a circunstância. Nós voltaremos a falar sobre circunstância em breve. Talvez para você seja uma pessoa muito complicada, mas não é. E agora nós vamos falar sobre a sua autoimagem. O que você sabe sobre você mesma? Onde estão as suas raízes? E por que você faz o que você faz? Onde está a sua atenção? A sua prioridade? Qual é a sua hierarquia de importância no dia a dia? Porque se você não tiver isso muito claro, vai criar mais dramas e problemas do que realmente tem. Porque você cria uma imagem de si que na verdade não existe. O que eu faço todos os dias no Instagram é despir essa imagem enganosa, confrontando com a realidade. Veja, esse problema não existe, não é bem assim. Será que a culpa não é sua? E algumas pessoas olham aquilo e pensam,
ela nem sabe o que eu tô passando, isso não tem a ver comigo. Outras já se sentem mais inseguras, porque possuem uma imagem de si frágil demais e desmontam com um mínimo desconforto. Como você se reconhece? Qual é a narrativa da sua vida? Se você fosse entrar ao vivo nessa aula comigo agora e eu te perguntasse, quem é você? Conta pra gente quais são as suas principais dificuldades. Algumas pessoas diriam, eu não consigo ter disciplina. Eu começo algo e paro. Eu me comprometo com alguma coisa e não consigo cumprir. Outras vão dizer que são preguiçosas, procrastinadoras. E isso virou uma coisa até engraçadinha, né? Já viu aquela matéria do jornal? Aparece direto, parecia, né? Mais antigamente. Ali o Google contrata pessoas que são preguiçosas porque elas encurtam processos. Uns anos atrás eu vi muitas pessoas compartilhando isso e achando super engraçado, com orgulho. Então eles deveriam me contratar. Mas dá 5 mil reais para essa pessoa gastar no shopping. Você vai ver se ela não vai andar para cima e para baixo, igual a maluca. Será que ela é preguiçosa mesmo? Ou será que ela é só miserável? Será que ela só calcula o esforço de tudo? Tudo que ela tem que fazer, o quanto que eu vou ter que me gastar, porque eu vou sair do meu próprio prazer. Então, na verdade, isso é uma miséria interior e que ela não quis resolver. Ela diz publicamente o que quer, faz planos, mas internamente diz outra coisa. Diz para si mesma que não vai conseguir, que não é capaz, que essa imagem que criou de si tem carregado por toda uma vida. Quanto mais tempo passa, mais difícil é para ela reconstruir essa imagem que ela criou. Porque eu sou assim, eu sempre fui assim, e eu acho que para mim é assim mesmo, para mim é mais difícil. Essa é a imagem que ela tem dela, e é falsa, é uma cortina. A imagem que você tem de si determina a sua vida e a forma de estar no mundo. E se a sua imagem for mentirosa, tiver uma cortina, uma história que você inventou para si mesma, uma realidade paralela, essa passa a ser a sua real motivação. A narrativa é a forma como você conta a sua vida, como você conta o que aconteceu. E ela pode ser distorcida. E isso é paralisante. Muitas vezes precisamos de um chacoalhão terapêutico, que é o que eu faço de vez em quando, para que perceba que aquilo não condiz com o que é real. É só um defeito da autoimagem. Algumas coisas acontecem na nossa vida e integramos ela à personalidade de maneira danosa. Por exemplo, o abandono paterno. Ele pode ser usado como uma fonte de ódio por homens. Sabotadora de futuros relacionamentos, porque ela acha que os homens sempre a abandonarão. O que faz com que uma pessoa que tem traumas terríveis viva bem e pessoas que têm traumas menores seja mais afetada? A primeira integrou o que aconteceu à personalidade dela, através da narrativa. A vida dela não parou ali, naquela história. Aquela história aconteceu. Está acontecida. A vida dela segue, independentemente disso. E existem pessoas que passam toda a vida com uma imagem falsa, pela narrativa que contraíram. A criança que foi abandonada pelo pai não é a mulher que vai ser sempre abandonada por homens. Essa é uma autoimagem falsa, é uma narrativa falsa. Tem quem diga, essa então é a verdade daquela pessoa, porque cada um possui a própria verdade. Essa é a única situação onde talvez essa fala faça algum sentido. Mas se você for viver se justificando por ela, vai ignorar a realidade soberana. É preciso que você perceba que existe algo maior que nós mesmos, que rege esse mundo. Existe uma verdade muito maior do que as que criamos para nós mesmos. Se a nossa verdade fosse a única que devesse ser levada em consideração, então não existiria o certo, o errado, o bem, o mal, os valores, virtudes, moral. Tudo que existiria sou eu e as minhas experiências. Experiências essas que, nesse caso, eu acabo me aprisionando. Eu me dei, então, uma forma final. Porque eu sempre lidei comigo assim e eu sempre vou lidar. Aqui já não existe um caminho de evolução. É como se eu me objetificasse. Serei sempre assim. E isso é uma mentira. É uma mentira biográfica. Ela compromete a sua vida, porque ela compromete o seu destino. É diferente de dizer que você vai em algum lugar que você já sabe que não vai.
Uma mentira biográfica, ela compromete a sua vida, porque ela compromete o seu destino, a sua trajetória e a sua realização. Você compromete a sua personalidade, a sua história e de todos que convivem com você. Ela compromete algo que você só tem uma: a sua vida. Só uma. Aos poucos formamos uma rede de mentiras. Você acredita nelas, passa a viver nelas, como se você tivesse predestinada a ser uma vítima. Transforma o que aconteceu em uma neurose. A neurose é uma mentira que você contou tantas vezes que você passou a acreditar que é uma verdade. Os homens não vão sempre abandonar. Foi só um mecanismo que ela encontrou para se proteger. Uma mentira. Para ela não é mais difícil ter disciplina, mas ela contou essa mentira para ela mesma, se proteger das frustrações e continuar com o mesmo padrão comportamental. Quantas pessoas você já não viu assim? Para mim é mais difícil, a outra tem mais facilidade. Isso pode ser determinante na sua vida. De acordo com as crenças da sua imagem, você traça os seus planos e sonhos. Você direciona as rotas, os rumos que a sua vida toma. Você, em algum nível, está vivendo uma mentira. Porque todas nós temos uma imagem distorcida, em um certo grau, e lidamos com ela com uma maior ou menor consciência. Isso pode fazer com que uma biografia inteira se perca. O ser humano, ele não morre só fisicamente como um animal, ele morre biograficamente. Se não fizermos nada, se não houver uma intervenção, entraremos em extinção. Teremos humanos ainda, mas que já perderam a sua humanidade, porque já não possuem mais uma biografia. Vemos pessoas mortas o tempo todo, porque elas não têm mais intenção de realizar nada. Elas estão quase que só esperando a morte física. Elas já se desprenderam da sua potência, porque agora elas só vivem para o prazer do dia, para obedecer algumas regras, mesmo que não façam sentido. Vive para fazer o que os outros estão fazendo, nadarem a favor da maré, repetirem as mesmas frases e os mesmos discursos. São programadas para fazer tudo igual e serem previsíveis. Estão todos emburrecendo e já não conseguem realmente mais pensar. Nem se interessam mesmo por pensar, na verdade. Todos estão conformados com as suas vidinhas limitadinhas e automáticas. Paiô, um autor que eu gosto muito, acredita que as pessoas sempre podem dar mais e melhor. E que elas precisam de um tranco para isso, um pouco de violência para subir. Porque se continuarem dando o que já dão, sem um chacoalhão pedagógico, sem forçar, as coisas vão continuar iguais. E aqui eu quero que você esteja de verdade. Eu preciso que você assuma as coisas para você mesma. Ninguém tá te ouvindo, ninguém tá te julgando. É você com você. Eu quero que você, daqui para frente, comece a se desmentir. O meu objetivo é que até quarta-feira você tenha dado o maior passo da sua vida para que se torne uma pessoa de verdade. Bom, o professor Olavo dizia que o grande problema hoje em dia é a imaginação. Porque tudo que conhecemos está no nosso imaginário, guardado lá através da memória. Só que só está no seu imaginário o que você já viu, o que você já sentiu, o que você já conheceu por algum dos seus sentidos. Não conseguimos imaginar o que não conhecemos em algum grau. Nós não conseguimos criar coisas do zero, só com recursos que já nos pertencem. Se o seu imaginário for pobre, se você só conhecer as possibilidades que já conhece, se limitar ao que você já viu, ao que já te disseram, às suas mesmas companhias do cotidiano, você vai ter um imaginário muito restrito e sem repertório. Então você passa a viver mais do mesmo. E é um inferno só poder viver mais do mesmo. Nós ficamos aprisionados, paramos de buscar pela evolução, pela superação, pela melhora. Perdemos o sentido, porque os dias só vão se repetindo mesmo. A dignidade da vida humana passa a ser replicar o que já existe no meio que nós estamos. Eu amo na medida que sou amada. Eu me esforço na medida que se esforçam. Eu só dou o que receber em troca. Você não é mais capaz de se sacrificar.
Mães de um filho só, que só tem babá, que já tem babá, empregada, acreditam que estão no auge do cansaço, porque elas têm um imaginário restrito e pobre. Pessoas que acham que têm problemas maiores do que de todo mundo, têm um imaginário restrito e pobre. Falta material humano, se expor a possibilidades diferentes. Nós nos diminuímos cada vez que fechamos os olhos para essas possibilidades, porque elas podem ser oportunidades para nós, para sabermos que podemos mais e melhor. E no Brasil, nós temos um fenômeno curioso e deprimente. O brasileiro, ao ver uma pessoa se destacando mais do que ele, ao invés de se aproximar para aprender com ela, ao invés de usar ela como exemplo, ele busca, né, com todas as forças e criatividade, falhas nessa pessoa, para que então ele se sinta melhor e mais confortável com a própria pequenez. São os caranguejos no balde, como bem disse o professor Olavo. Alguém que se destaque sempre é puxado de volta, convidado a se nivelar por baixo. Porque se eu não consigo, você também não pode e não deve conseguir. E para isso você vai virar chacota. Você não vai ser bem recebido em alguns lugares, vai virar alvo de mentira, de fofoca em roda de conversa. E nisso as pessoas não aguentam a pressão, cedem ao populismo, se conformam em viver nivelados por baixo, porque pelo menos eu tô com a galera. Pelo menos eu sou querido por todos. Você está somente repetindo o que você já conhece. Não está vivendo a realidade. E não pode, então, vencer as suas circunstâncias. Vencer a sua circunstância. Eu não sei o que te aconteceu até aqui. Eu não sei quais são as suas dores, as suas dificuldades. Eu não sei qual é a sua circunstância hoje. Mas eu sei que você tem potencial de vencê-las. Frankl, o psiquiatra que eu sempre falo aqui, talvez você já tenha me ouvido falar, que viveu na Alemanha nazista, ele começou alguns estudos para desenvolver a sua teoria. Foi convidado para ir a uma universidade norte-americana lecionar. E ele queria muito ir. Só que seus pais idosos já estavam doentes. Então ele ficou nesse impasse e foi a uma mesquita, era judeu, para refletir sobre o que deveria fazer. E nessa mesquita ele se deparou com o escrito honrar pai e mãe e encarou isso como um sentido. Algum tempo depois ele já foi levado para o campo de concentração. Ele poderia não estar ali. Foi levado junto à sua esposa, aos seus pais e passou pelas maldades mais cruéis e desumanas. Assistiu pessoas definharem, viu o desespero, a angústia, a dor da morte, a morte proposital, a tortura. Durante 3 anos passou por 4 campos de concentração. Seus pais foram mortos, sua esposa grávida também. Ele fez dessa terrível experiência um estudo. Ali ele consolidou a teoria do sentido da vida, porque ele descobriu porque algumas pessoas se suicidavam diante daquele horror, enquanto outras permaneciam tranquilas. Então o que ele fez? O que ele podia, dentro da sua circunstância. Não importa a sua circunstância, você pode vencê-la, porque você não é a sua circunstância, você é maior do que ela, você não é o seu problema hoje, você é maior do que ele. E essa não é uma frase motivacional de coach, é um dado da realidade. Você é maior do que o seu problema pela própria natureza humana, pela potência que te foi dada. Por isso nós criamos mentiras e nos pintamos de bonitas, mascaramos o que estamos fazendo para que a gente consiga dormir à noite. Porque se você faz, você quer. E até quando você vai contar a sua história de maneira passiva? Aconteceu porque eu não podia fazer nada. É assim mesmo, né? Conte a sua história para você mesmo. Perceba o quanto você se coloca como autora, como você lida com a sua circunstância. Eu fiz, eu sou. Se coloque de maneira passiva. Aconteceu. E veja a sua biografia definhar. Como você conta a sua vida diz muito sobre você. Você está aqui hoje. Confesse, diga a verdade sobre quem você é. Assuma isso para você mesma.
Quantas mentiras você já não se contou repetidamente e acabou acreditando? Você consegue hoje já ter ações autorais suas? Ou você sempre age de acordo com o que as pessoas estão pensando? Faz como você sempre fez. Porque você sempre foi assim. Você só não se determina pelo seu meio. Se tiver recursos imaginários e força na sua personalidade de resistir. Desde que resista e não espere os estímulos do meio, você começa a se gastar, a fazer mais, melhor e necessariamente diferente, acima da média. Então eu quero que você pense e investigue o que você acha que sabe sobre si, mas que não é verdade. O que você pode reavaliar na imagem que você tem de si hoje. Nós, seres humanos, somos muito mais do que bichinhos. Nós podemos nos conhecer, nos analisar, porque somos seres inteligíveis e possuímos uma estrutura que nos ordena. Podemos elaborar teorias, fazer projeções, tomar decisões, pensar sobre a vida. Somos dotados de livre arbítrio. A cada minuto podemos escolher. Os nossos instintos são fortes, muito, mas eles não são determinantes. E a cada vez que você exclui a boa escolha, a cada vez que você deixa de fazer o que você deveria fazer, você perde o que você tem de mais humano. Você se animaliza. Nós não vemos uma galinha ensinando para o pintinho que ele pode comer isso e não pode comer aquilo, explicando como é a vida e o que ele deve fazer de melhor, porque tudo é instintivo para eles. Eles vivem assim, instintivamente e por imitação. A galinha faz, o pintinho faz. E a gente não vê as galinhas se questionando se elas têm potência de serem melhores, se elas poderiam dar mais de si. Elas vão seguir os seus instintos, imitando as outras. Elas estão dadas. Elas não podem vir a ser. Elas são. Elas não têm a potência de ser mais. Isso é algo humano. E aqui nós entramos na nossa potência, o que é e qual é o nosso caminho de ascensão. Nessa altura, você já percebeu que eu falo um pouco rápido. Então eu preciso que você se concentre aqui comigo, certo? Senta aí, minha filha. Pega seu papel, pega sua caneta. Avisa de novo seu marido que você vai precisar de mais um tempinho. Fala pro seu filho ir descansar e deitar, que amanhã é outro dia, né? Ou libera ele para fazer alguma outra coisa, porque o dia de hoje pede. Pega um papel, uma caneta, se for o caso, tá bom? Vou ver com a minha equipe se a gente consegue disponibilizar uma gravação para você assistir de novo, se você não conseguiu acompanhar, precisou dispersar em algum momento, ou eu falei rápido demais, que isso pode acontecer também. Mas presta atenção aqui, combinado? Vou até pegar um papel e uma caneta agora. O que a gente fala quando a gente fala sobre potência do ser? Porque se eu deixar isso muito solto, vai parecer que eu sou uma coach, né? Você tem o potencial de ser melhor. E isso é muito louco, né? Porque é aquele potencial motivacional. E não é essa a nossa ideia. É um potencial real. Eu acho que você já ouviu falar, se você tá no meu Instagram há mais tempo, você com certeza já ouviu falar, porque eu já falei sobre isso. Se você não está, talvez. Como se dá a personalidade humana? Então, 4 temperamentos, 12 camadas da personalidade, ecos interiores, virtudes, vícios. Tem várias coisas que compõem a trama complexa da nossa existência. E cada uma dessas ferramentas, que são mapeamentos feitos por outras pessoas, nos ajuda a ter alguns parâmetros de onde estamos, por que somos assim e para onde vamos. A questão é que isso é apresentado para a gente como muitas pontas soltas. E a nossa ideia aqui é condensar. Quando a gente fala sobre 12 camadas da personalidade, né? O que é isso? Não foi algo que uma pessoa inventou. É algo milenar. E
anos e anos e anos, desde então, os gregos começaram estudando isso, os filósofos gregos lá atrás, os hindus estudaram sobre isso, alguns filósofos desenvolveram essa teoria para que o professor Olavo conseguisse, estudando esse algo que já existe há milhares de anos, desenvolver-se de maneira mais quebradinha, porque em outras teorias eram 3 camadas, em mais algumas mais para frente 6 camadas, e em outras ainda a gente conseguiu ampliar e então chegar nas 12 camadas que o professor Olavo conseguiu separar. Mas o que é isso, né? Camadas da personalidade. É um caminho. Então, quando a gente nasce, a gente sai de um ponto. E eu vou tentar desenhar isso aqui de 2 formas. Bom, quando falamos em potência, não é aquela potência motivacional. Eu sei que você consegue, você tem potência para isso. Não, é uma potência real. O que é essa potência? É a personalidade que existe dentro de você e de cada um de nós. Quando você nasce, não antes de você nascer, quando você está na barriga da sua mãe, quando você é um ser, quando acontece a fecundação, você passa a existir, você passa a ter a personalidade, certo? E você vai desenvolvendo ela ao longo da sua vida, da sua existência. E aqui a gente vai começar a falar da sua personalidade em estado bruto. O que é isso? As coisas que você recebeu sem saber. E a gente consegue perceber isso de maneira muito clara na sua infância. Você já percebeu que tem criança que é mais expansiva e tem criança que é mais retraída? Tem criança que é super tagarela e tem criança que fica mais na dela, dentro de um mundo interior. Tem criança que é mais ativa, tem criança que é mais passiva, tem criança que é mais reativa e tem criança que você precisa ir empurrando para que ela... Então, são traços, são tendências que a nossa personalidade em estado bruto recebe. Nós nascemos com elas, são elementos minerais, eles fazem parte da nossa estrutura. Nós não tivemos controle algum sobre isso. Nós recebemos alguns elementos. Eu recebi alguns diferentes dos seus. E o que acontece? Ao longo da nossa existência, da trama da nossa existência, faz com que as suas dificuldades com a sua personalidade sejam diferentes das minhas. Então, algumas pessoas têm dificuldade por serem muito... Vou usar o exemplo das crianças mesmo, eu quero que seja uma coisa muito clara. Tem algumas pessoas que são mais expansivas e elas precisam ser mais contidas. Tem algumas pessoas que são mais explosivas e elas precisam aprender a lidar com essa explosão. Tem pessoas que já são extremamente sentimentais, possuem um campo afetivo muito aberto desde a infância e elas precisam aprender a controlar esse campo afetivo, a alimentar ele de maneira saudável. Tem as tagarelas, tem as que já não falam quase nada. Então, as suas dificuldades vão ser diferentes das minhas porque a sua personalidade foi dada em estado bruto de maneira diferente que foi dada para mim. É importante que você mapeie as suas tendências e dentro do MPM a gente vai destrinchar isso. 4 temperamentos humanos, 4 ecos interiores. Algumas tendências que eles carregam voltados para pecados, para virtudes, para vícios. A grande questão aqui é a gente pegar várias teorias essas que foram feitas por observação. O que é a ciência? Como que a gente consuma um dado científico? Por observação. É isso que a gente tem, a gente observa como aquilo funciona, encontra um padrão, cria uma teoria e aquilo vira um dado, aquilo vira uma ciência. Essas teorias, elas foram dadas por observação. Nós observamos que as pessoas funcionam assim.
Qual que é a nossa grande questão dentro do MPM? Juntar essas teorias na nossa trama. Então, eu não vou te entregar as camadas da personalidade, os temperamentos da vida humana, o eco interior, os apetites das faculdades, isso daí é um assunto lá dentro, mas os apetites irascíveis, concupiscíveis, as nossas razões, como tudo isso funciona junto. Não é isso separado. Porque isso tudo está junto dentro de você. Não faria sentido eu te dar separadamente. Mas calma que eu não vou te dar de um jeito tão complicado assim, como talvez esteja aparecendo. Então, qual que é a nossa ideia? Por que a gente vai montar um mapa que é seu e só seu? Porque você vai rastrear quais são as suas tendências reais e verdadeiras. Olha para a sua personalidade desde que você era criança. Quais eram as suas tendências ali? E o que você carrega de maneira muito forte até hoje? E o que a gente vai fazer com isso que você vai perceber da sua personalidade? Que você conseguiu rastrear. É aí que a gente vai desenvolver. Para você rastrear, eu preciso que você fale a verdade. Eu preciso que você veja as suas tendências reais. Se você passou a acreditar em várias mentirinhas que você foi contando para você ao longo da sua vida, que isso são coisas suas e que sempre foram suas e sempre serão suas, bem, você não vai conseguir montar esse mapa muito bem. Esse não vai ser um mapa verdadeiro. E um mapa falso te leva a lugar nenhum. Por isso que a introdução foi: eu preciso que você se torne uma pessoa de verdade. Eu preciso que você fale a verdade o tempo inteiro. E que você rastreie as tendências da sua personalidade de maneira verdadeira também. Então, o que realmente é seu? E o que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai usar para um caminho de ascensão desenvolvido há milhares de anos. Né? Não é uma teoria recente, não foi o professor Olavo que inventou. Ele aprimorou. O que ela nos diz? Aqui nossa personalidade está em estado bruto. Aqui ainda assim com os nossos traços hereditários. Aqui a gente chega instintivamente na infância. E pessoas que são neurotípicas chegam um pouquinho mais para cima, que é no campo afetivo. A partir daí, minha filha, a responsabilidade é toda sua. Nós vamos conversar sobre como que você chega lá, por que você chega lá, como você sai de lá. E é a tal da quarta camada da personalidade, que afeta de maneiras diferentes, de acordo com o temperamento, os elementos que você carrega na sua personalidade. Esse caminho nada mais é do que o caminho de aperfeiçoamento da personalidade, também conhecido como maturidade. Nós humanos não devemos viver como bichinhos atrás de instintos, confortos e prazeres. Os animais não possuem a tensão que nós possuímos. Viver é ir atrás da nossa potência, senão adoecemos. Nos causa angústia, inquietação, insônia, ansiedade, depressão e outras doenças da alma, porque você vive em débito com você mesma, vivendo uma vida menor do que a que poderia estar vivendo. Todos os cachorros são cachorros. Um é mais adestradinho, mas existe um limite no adestrador. Já o ser humano não. Existem pessoas que são mais humanas. Existem homens que são mais homens, mulheres que são mais mulheres. Quantos homens de verdade você pode dizer que conhece? Um ser humano sério, que tem consciência do que está em jogo na vida dele. Maduro, que sabe o valor de cada coisa que tem hierarquia de valores, sabe defender a sua família, a sua propriedade. Quantas mulheres de verdade você conhece que são capazes de dar tudo de si para o outro? Acolhedora, generosa, abdicadora, que segue os seus dons e carrega os seus fardos com alegria. Existem sim pessoas que são melhores do que as outras e pessoas que são mais humanas e mais desenvolvidas do que as outras. Percebeu que tem uma lacuna? Eu preciso que você preencha ela. Que você preencha ela com a sua existência. Você não está determinada a seguir os passos que sempre seguiu.
Agora hoje, junto comigo, você recebeu novas informações. Isso ampliou o seu imaginário. Então eu preciso que você comece a se questionar. Que você pare de olhar para frente, para trás e olhe o agora. O que você faz na sua rotina hoje? Aonde está a sua atenção? No que você realmente acredita? A sua vida é realmente um fardo? Porque você não está aqui para se satisfazer, para ser leve, sentir prazer, porque você é muito maior do que isso, você tem uma potência para ser maior do que isso. Qual é o modelo de imagem que você quer assistir? Qual é o modelo de imagem que você quer atingir? Quem você quer ter sido no final dessa vida? Que imagem você quer ter deixado? O que você quer ter causado na vida de quem te encontrou? A vida humana é psíquica. Nós temos nossos gostos, desejos, particularidades, predisposições, o que gostamos, o que não gostamos, amores, desamores, porque nós temos algumas preferências, características, como nós conversamos já, mas nós não podemos nos fechar nessa dimensão. Não podemos nos guiar somente pelos nossos gostos e apetites. Eles foram educados por toda a nossa vida e em fases que não tínhamos maturidade alguma ou discernimento. Pode ser só um conteúdo social. Você conheceu aquilo e se firmou nisso. Vamos começar a falar um pouco sobre o verdadeiro autoconhecimento. Você não é os seus gostos. O autoconhecimento não é o que você gosta, o que você ama, o que você odeia, o que você sabe, o que você não sabe e nem as suas tendências. O autoconhecimento é você mapear as suas verdades. E quando eu digo isso, é para você tirar as suas mentiras, conhecer o que você criou e como você realmente é. Você não é um animalzinho que é previsível. Nós somos humanos, nós temos as tramas da nossa existência, os nossos dramas, contradições, livre-arbítrio. Nós não somos determinados pela nossa espécie, porque nós nos desenvolvemos. Então, recapitulando, quando nascemos, nasce uma potência. E uma potência tem infinitas possibilidades. Um bebê pode. E com o tempo, ele não é só uma potência, ele vai ter atos concretos na realidade. E é assim que a gente se transforma. Nós aprendemos uma linguagem, regras sociais e vamos aprimorando através da nossa potência. Ao longo da vida, nós vamos perdendo algumas potências. Eu não tenho potência para me tornar atleta ou ter filhos aos 60 anos. O tempo passa a nos limitar quando nós chegamos mais perto do fim. Acontece que esse é o cenário desejável, aquele que temos tempo. Mas sabemos que nem sempre o desejável se realiza. Então o tempo que temos é hoje, por hora, e é tudo que temos. Mas e se tudo acabasse hoje? Estaríamos em qual forma? Usamos nossa potência ou a gente estava sempre contando com ter mais tempo? Nessa hora final, nós não vamos poder culpar ninguém por não termos feito o que sabíamos que deveríamos ter feito, porque nos depararemos com uma verdade última. Esse vai ser o nosso formato final. Nós estamos aqui porque reconhecemos um problema. Você está se perdendo. Está perdendo o que pode realizar. Está deixando de usar a sua potência. O que é seu e só seu? Eu preciso que você se pergunte o que realmente é seu e só seu, da onde você veio, como isso te afetou e onde você quer chegar. Nesse primeiro encontro, eu quero causar essa reflexão profunda para que o seu mapa seja verdadeiro. Quem você é, aonde você está e quais são as verdades últimas na sua vida. Para o filósofo espanhol Ortega, o que vale é a ideia dos náufragos. E eu gosto muito do que ele diz sobre isso. A razão para isso é porque os náufragos estão em uma situação extrema, diante de um caos e de uma limitação imposta.
Eles começam a ordenar a sua vida a partir daquilo que lhe é disposto. Eles são forçados a serem sinceros e encarar tudo com absolutamente honestidade, porque não tem espaço para farsa, afetação e pose. Não cabe mais se perder em sutilezas, especulações. As ideias dos náufragos são as que importam, porque elas estão libertas de fingimento e enganação. Nelas só sobrevive aquilo que realmente precisa ser considerado, porque é aquilo que é vital. Segundo o filósofo, o homem, presta atenção, o homem de mente lúcida é aquele que se liberta de ideias fantasmagóricas e olha de frente para a vida. Ele percebe que muita coisa é problemática e se sente perdida. Só que como isso é a mais pura verdade, que viver é se sentir de certa forma perdido, ele aceita. E aí ele começa a se encontrar. Ele começa a descobrir a autêntica realidade, sem mentiras. Ele busca algo para se agarrar, com esse olhar quase que trágico e voraz, porque se trata de salvar-se. Essas, as verdades últimas, que a gente se agarra, são as ideias dos náufragos. E ele diz que o resto é retórica, postura e farsa. Quem não se sente de verdade perdido é porque tá mentindo para si mesmo. E não se encontra jamais, porque ele não topa com essa realidade própria e última. E é esse o ponto que eu quero que você chegue. Qual é a sua realidade última? Quais são as verdades incontestáveis? Eu quero que você olhe para tudo que você acreditou até agora e se questione. Essa foi uma mentira? Essa foi uma farsa criada por mim e para mim? Ou essa é de fato uma verdade última, incontestável, na qual eu posso realmente me agarrar? Eu sou assim porque eu sou assim mesmo? Ou essa foi uma imagem que eu criei de mim? Essas são mesmo as minhas tendências? Essa é mesmo a minha maneira de lidar com a vida? Isso é mesmo que eu acredito? Eu sou mesmo assim e serei sempre assim? Ou essa foi só uma cortina, uma ideia fantasmagórica e que talvez nem tenha tanta importância assim? Eu quero despertar em você esse olhar urgente, último, que um náufrago teria. Se agarre ao que você tem para sobreviver de verdade, às suas verdades últimas, ao que realmente é seu. O que você imitou até agora e quem você realmente é. Essa é a nossa principal ideia hoje. Limpar toda essa sujeira que você viveu até agora. Das mais superficiais às mais profundas. As neuroses que você criou. A neurose se dá na mentira que você criou e contou para si mesma repetidamente até acreditar que aquilo ali era uma verdade. Todos nós somos cheios dela em algum grau. E eu quero que você se analise. Porque não adianta eu chegar cheia de ferramenta, de história, faça isso. Você não sabe quem você é. Você ainda está despersonalizada. Você não percebeu quem você é. Você só está vivendo mais do mesmo, mais do que você assistiu ali no meio que você está inserido, no seu repertório que ainda é muito simples, no seu imaginário que ainda é muito fraco, é um imaginário muito primário, de dramas, de tendências, de nuances muito rasos e talvez muito definitivos. Eu quero que você olhe para você limpando o terreno. O que realmente importa? Talvez uma neurose seja até uma causa de histeria, de vitimismo.
Essa neurose faça com que você viva encolhidinha. Ai, nunca sou eu, né? Você nunca é a culpada de nada. Gente do céu, como tem isso? Não vai longe não. Entra no meu Instagram. Eu não posso postar ai, mas é porque o meu marido. Ai, mas porque os meus filhos. Ai, mas a minha vida. Todos nós temos os nossos dramas dentro da nossa trama existencial. Mas se você pegar toda a sua vida e colocar um culpado para cada coisa que te acontece, você está vivendo uma farsa. E esse é o nosso grande problema. As pessoas vivem desde o início da vida adulta com uma farsa. Não querem mexer nela de maneira alguma, porque o mundo está errado, ela está certa. O mundo que eu digo são as poucas pessoas que tentam ajudá-la de fato. Está errado e ela está certa. E ela morre com essa farsa. Como a gente falou no começo, ela morre antes de morrer fisicamente. Ela morre junto com a biografia dela, que é quando ela deixa de usar a potência que ela tinha para usar. E é o que a gente mais vê hoje. As pessoas que já estão mortas, elas só repetem discursos, fazem mais do mesmo, não conseguem ler um texto porque tudo é sobre ela, o sentimento dela. Ela não consegue usar a potência dela para ser maior do que ela mesma, para ser maior do que a circunstância dela. E quando eu digo que a minha ideia aqui é fazer com que menos pessoas morram como idiotas, é fazer com que menos pessoas morram antes de morrerem de fato. Menos pessoas abandonem a sua biografia. Menos pessoas sejam um buraco biográfico. Porque elas não vivem mais a sua potência. Elas não vivem mais no dia seguinte para serem melhores de fato no que foram no dia anterior. Elas ficam mentindo. Ai, eu quero. Ai, eu tento. Ai, caramba! Nem tenta. Só diz. Mas aqui dentro ela já sabe que vai ser igual. Que no fundo nem vai dar certo. Que no fundo ela nem vai conseguir. Porque ela nem tenta de verdade. Essas pessoas, elas morreram muito antes de morrer, sem perceber. Elas só estão por aí, repetindo os discursos para qual elas foram programadas propositalmente. Elas morrem como idiotas, programadinhos, vitimizadinhos, pequenininhos, e que deixaram ali aos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, deixaram em algum momento de usar a potência. Elas se conformam. É assim mesmo. Vai ser sempre assim. Isso é muito triste. Nós temos um caminho tão bonito para seguirmos. Eu não quero que você seja uma falha biográfica. Eu não quero que você morra como um idiota. Então eu tô aqui para limpar o seu terreno e para a gente traçar uma rota para impedir que isso aconteça. Há um tempo atrás, as pessoas mais velhas eram mais sábias. Hoje já não é bem assim. Porque ainda jovens abrem mão de toda a sabedoria ancestral e já acham que sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. E já ficam ali, formatadinhos, prontinhos para morrerem como idiotas. Então, minha amada, vamos impedir numa corrente que isso não aconteça, né? Com tanta gente assim, como nós vemos acontecendo. E eu conto com você para me ajudar nessa missão. Manda esse vídeo, vou ver com o pessoal se isso vai ficar gravado, mas espero que sim, para que você mande para mais pessoas. Se não vai ficar gravado, para que você chame mais pessoas para estarem com você aqui amanhã. Ainda dá tempo, ainda é possível despertar. Existe alguma coisa maior? Cara, não é isso que você está vivendo, não. Vamos lá.
Algumas pessoas já perceberam que tem alguma coisa errada, mas elas não conseguem mapear o que é. Outras já conseguem mapear o que é, mas não sabem para onde ir. Não conseguem conversar com outras. Apanha essa galera. Vamos levar esse pessoal pro alto. Não é só isso aqui não. Esse pequenininho aqui não. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com a gente? A gente tem um monte de zumbi. Um monte de gente pequenininha. E que vai morrer assim. Isso é muito triste. Muito triste. A humanidade perde muito. Nós perdemos o que há de propriamente humano. E as pessoas vivem por aí como bichinhos, em busca dos prazeres do dia, sem conseguir repreender, né? sem conseguir deixar de ceder aos impulsos, aos prazeres. Elas se tornam cachorrinhos, porque elas não se questionam mais. Como eu poderia ser um ser humano melhor? Elas já nem se tensionam mais do que eu posso vir a ser, o que eu estou sendo. E não é essa a nossa ideia aqui. Eu te espero aqui amanhã. Amanhã vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas de uma maneira diferente, porque você vai voltar aqui com um terreno mais limpo. Esses 3 dias serão dias profundos. E talvez você não tenha acreditado em mim, mas agora eu vou te provar. Então, pense nisso, porque essa é uma ideia mortalmente séria. Como eu tinha te falado, a gente leva isso como, eu tenho tempo, depois eu vejo. Se você morrer hoje, você morreu na sua forma final. Amanhã, semana que vem, a gente nunca sabe quando vai ser. Tudo que a gente tem é o agora. Você tá na sua forma final. Tá satisfeita? Não, né? Então, e esse caminho de evolução não vai se dar em um dia ou 2, tá? É para você levar pro resto da sua vida. Então, vamos usar essas ferramentas que você recebeu agora para que você comece uma profunda meditação do que é verdade, do que é mentira. E esperança de que é possível, de que existe um caminho, sim. Ele já foi mapeado por dezenas de várias outras pessoas. E agora vai começar a ser mapeado por você. Até amanhã.